Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para novatos. Nesse exercício vou utilizar essa imagem aqui. O link da imagem está na descrição do vídeo. A imagem contém quase todas as cotas. A única cota que eu não achei foi essa altura aqui. Então eu não tenho nenhuma referência de diâmetro e nenhuma referência de distância. Então para isso vou utilizar uma técnica de colocar a imagem de fundo. Porém, tem que tomar muito cuidado quando você faz isso, porque muitas vezes a imagem pode estar distorcida. O ideal é que você pegue as referências numéricas. Eu vou utilizar o Part Design e também estou utilizando o FreeCAD 1.1.0. Então vamos começar com o arquivo novo e vamos fazer a importação da imagem. A imagem ela vem na vista superior, porém eu quero que ela fique na vista frontal. Então, para isso, vou selecionar aqui na árvore de projetos a imagem, vou clicar com o botão direito e vou em Transform. Eu tenho aqui no Snapping da rotação que ela vai de 15 em 15 graus. Às vezes ela vem em zero, então é importante que você deixe ela em 15, porque daí o que acontece? Quando eu vou fazendo a rotação, ela faz um snap de 15 em 15 graus. Ou você entra direto com o valor aqui de 90 graus. Feito isso, eu dou um OK. E agora eu preciso fazer a calibração dessa imagem, porque eu quero que ela tenha exatamente, antes de fazer o posicionamento dela aqui nesse ponto, eu preciso que ela tenha a escala exata de milímetros. Então eu vou clicar, dar dois cliques, eu vou pegar essa altura aqui de 141, então eu clico aqui embaixo em Calibrate, pego bem o centro aqui das duas linhas, subo e venho até aqui também, bem no centro. E entro com o valor de 141. Então agora ela está calibrada na escala e agora eu vou fazer o posicionamento desse ponto aqui. Então posso dar um OK e volto de novo aqui e vou clicar em Transform. Mas antes eu vou colocar uma transparência aqui na imagem. 75% está bom. OK, aqui já está bom. Bom, então vamos começar fazendo a circunferência. Eu posso utilizar aqui essa imagem e não essa daqui. Essa daqui eu vou pegar apenas como referência dessa parte aqui. Então posso desabilitar por enquanto. Vou criar um novo sketch na vista frontal, ou seja, o XZ-Plane. Temos então aqui uma circunferência de 65. 65. Podemos fechar. Eu vou fazer a rotação aqui do vértice. Então seleciono aqui o sketch, venho em Data, Attachment Offset e faço rotação em 90. E aí vamos aplicar um pad de 30 milímetros. Ok, agora vamos fazer esse detalhezinho aqui, ó. É uma circunferência de 60 com um pad de 5. Então, para isso, eu vou selecionar daí essa face e criar um novo sketch. Faço a rotação novamente e aplico um pad de 5 milímetros. Ok. Agora eu preciso fazer essa parte aqui, ó. Então, primeiro vamos fazer esse segmento aqui. Vamos então criar um novo sketch, agora na vista lateral. Plano YZ. Eu vou desabilitar aqui, aliás, vou habilitar a vista onde você remove toda a parte da frente, você fica diretamente no plano que você selecionou. E vamos começar aqui então com os segmentos e com o arco. Então temos aqui uma distância de 6 milímetros. Como essa área aqui é uma área circular, eu preciso que ela passe do topo. Então eu preciso que pelo menos ela venha até aqui, ó. Que ela comece até aqui. Então eu vou começar mais ou menos aqui, ó.
Então, vou criar aqui a circunferência. A distância aqui é de 6. Então, temos 65. Eu vou chegar na metade de 65 aqui. Então, metade é 65 divididos por 2, divididos por 2 novamente. Então, por que eu fiz divididos por 2 duas vezes? Porque 65 é daqui a aqui. Então, eu queria a metade da metade. Então, seja 65 divididos por 2, divididos por 2. Então, nós temos esse primeiro segmento que ele vai ter 27. Mais 27 a partir daqui. Então, para isso, eu preciso pegar essa referência aqui, ó. Então, desse ponto a esse ponto aqui é 27. Aí temos o primeiro arco, arco com raio de 14. Aí depois temos outro segmento, esse segmento você não tem a cota, você tem cota entre os dois centros desse arco. E aqui nós temos outro segmento com 24. 24 na verdade é até o centro. Então vamos pegar aqui a distância de 151 a partir dessa parte aqui, desse ponto. Então vamos pegar aqui outra referência. Então esse ponto até esse ponto aqui, 141. Então agora vamos colocar aqui 4 milímetros e vamos arrumar o tangenciamento entre eles. Aqui a distância é de 12 milímetros, então desse ponto a esse ponto, 12 milímetros. Ok, então agora a gente vai fazer exatamente esse daqui, só que aplicando a distância entre eles de 10 milímetros. Tem uma ferramenta que você pode utilizar que é o Offset. Você seleciona aqui os segmentos que você quer aplicar o Offset, que é esse daqui. Porém, eu não vou aplicar essa ferramenta, porque o objetivo aqui é você aprender a fazer os sketches. Então, eu não vou aplicar essa ferramenta, mas saiba que tem a ferramenta, inclusive de se aplicar um mirror no sketch que você está elaborando, e não na edição do sketch, e não no sketch em si. Então vamos começar a fazer os mesmos segmentos. Então daqui para cá é 10 milímetros. 10 milímetros. Então vamos fazer aqui o segmento. Aí temos aqui o arco. Ele vai partir desse mesmo ponto. Ok? Ó, desse mesmo ponto você vai partir o arco. Aí temos outro segmento. Também desse mesmo ponto vamos partir. Finalizamos aqui e fazemos o fechamento.
Então, nesse caso, como a gente já definiu o ponto, você não precisa colocar o raio, porque ele já está vinculado a esse ponto aqui. Então, temos já aqui totalmente restrito, podemos fechar. E vamos agora aplicar o pad, um pad de, temos aqui 25 mais 10 de cada lado, o que vai totalizar 45. Então vamos aplicar o pad, ele tem que ser simétrico, 45, e tem que ser simétrico. Ok, tá certinho aqui. E agora a gente pode fazer as perfurações. Então, vamos começar fazendo a perfuração aqui em cima. Porém, antes da gente fazer essa perfuração, temos os dois filets aqui em cima. Então, vamos fazer esse daqui, ele tem um raio de 10. Aplicamos o filet, raio de 10. Aqui a gente pode fazer tanto o espelhamento, quanto voltar aqui no filet, fazer um novo select e selecionar o outro lado. Então, agora a gente pode selecionar aqui essa face e criar um novo sketch. Eu vou pegar aqui como referência esse centro, onde eu já vou conseguir a altura dessa perfuração. Temos aqui um diâmetro de 10. Então, vamos criar aqui uma circunferência com 10 milímetros. Posso fechar, aplico um pocket, ou seja, uma perfuração. Ela é total. Então, quando ela cria essa terceira linha aqui, é porque ela passa. E nesse caso aqui, eu vou aplicar um filet não, um mirror, somente nesse processo. Então, aqui você tem na árvore de projetos vários processos. O primeiro pad que foi feito, o segundo, o terceiro, daí o filet que foi feito, e agora a gente fez um pocket. Esse processo aqui, agora eu vou pedir para que ele seja espelhado. Ok. Então temos o espelhamento do pocket. Agora temos essa outra perfuração aqui, ó, 30 de diâmetro. Então vamos selecionar essa face e criar um novo sketch. Criamos aqui a circunferência com 30 de diâmetro. Fechamos. Detalhe que a gente só pode fechar quando está totalmente restrito, ou seja, não tem como, não está faltando nenhuma informação para que esse sketch ele esteja flutuando, digamos assim, ou tenha algum erro. Eu vou pedir também para que tenha uma rotação nesse vértice. Eu gosto que tenha uma fluidez nos vértices quando estou fazendo a modelagem. Isso aqui não é uma regra, mas eu gosto de trabalhar assim. Então, com ele selecionado, eu também vou aplicar um pocket. Ó, criou a terceira, ele já passou. Ou eu posso simplesmente vir aqui no tipo, em vez de dimensão, eu peço para que ele faça o corte total. E agora a gente vai utilizar a imagem que a gente havia colocado no fundo. Então vamos agora dar uma transparência aqui para o body. Então agora a gente precisa fazer esse corte aqui final. Então para isso eu vou criar um novo sketch, vou selecionar essa parte aqui frontal e vou criar um novo sketch. Vou criar uma circunferência apenas como referência para saber onde é que vai ter o encaixe desse ponto. Então eu vou entrar com 36.5, que seriam esses pontos aqui. E ele vai ser uma referência aqui para mim. Agora eu vou criar uma ferramenta de retângulo. E esse aqui eu vou colocar aqui. Depois eu faço a verificação final, mas basicamente esse é o daqui. E daí eu vou entrar com outro valor para essa altura. Eu vou entrar com valor com 4 milímetros. Aqui ele dá 5 milímetros, então nós temos aqui para cada lado 2,5. Então
Então eu posso até aumentar aqui também para 37, onde pega bem na pontinha mesmo. Então aqui ficou melhor. Então aqui já está totalmente restrito e essa borda aqui ela está bem no ponta, bem na ponta mesmo. Então podemos fechar e aplicar um pocket. Antes eu vou desabilitar a imagem, porque às vezes com a imagem de fundo eu não consigo selecionar o gizmo. Então seleciono novamente e aperto o pocket. Eu vou puxar até formar aquela terceira linha e pronto. Agora é só fazer o espelhamento desse processo aqui, desse pocket que eu fiz. E a peça está finalizada. Eu vou aplicar então uma cor, vou colocar apenas 25 de transparência e aplicar uma cor. Para fazer a exportação, você seleciona o body. Aqui no caso você não seleciona o processo, você tem que selecionar o body. E vem aqui em exportar e seleciona a extensão que você deseja. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.